Afinal de contas, o que é essa Septuaginta que todo mundo fala e você não pode ficar sem saber o que é? A gente vai falar disso hoje. Olá, eu sou o Victor Fontana, esse aqui é o meu canal. Ele pode ser um pouco seu também, para isso você já sabe. Deixe o seu like, o seu comentário, se inscreva nesse canal, tem muita gente assistindo os vídeos sem estar inscrito. E aí você não fica sabendo quando tem conteúdo novo, e tem tido conteúdo novo pra caramba aqui. Então, vai lá. Se inscreve por aqui, e se você está com a gente já faz um tempo, gosta dos estudos bíblicos aqui do canal, quer se aprofundar ainda mais e fazer o seu próprio estudo bíblico na sua casa, num pequeno grupo, na escola dominical ou até mesmo pregar, dá uma olhadinha na descrição aqui deste vídeo que você vai encontrar um link para o meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico. Sim, como preparar um estudo bíblico, você vai ter ali dicas importantes para preparar estudos de alta qualidade a partir da experiência que eu mesmo tive para produzir os estudos desse canal e também ao longo aí de 20 anos dando aula na igreja. Muito bem, vamos falar da Septuaginta, porque este é o nosso assunto de hoje. Muitas vezes se comenta a respeito desta tal Septuaginta e as pessoas ficam se indagando o que seria isso. E se você nunca ouviu isso que muitas vezes, eu estou dizendo pelo menos que muitas vezes se fala a respeito da Septuaginta, você vai perceber que para a sua interpretação do Novo Testamento ela é importante, mesmo que você não a utilize. A gente vai falar disso daqui a pouco, você vai entender muito bem o porquê. Septuaginta nada mais é do que a tradução para o grego do Antigo Testamento, escrito originalmente em hebraico. Se você tem acompanhado essa série, nosso dicionário teológico, formando aí o seu vocabulário para entender melhor a teologia, nós temos já um vídeo explicando para você o que é a Bíblia hebraica. O Antigo Testamento, se você quiser, o Primeiro Testamento para alguns, essa Bíblia hebraica, escrita originalmente em hebraico, os pedacinhos pequenos em aramaico, um pedacinho de Isaías, Daniel em aramaico, mas majoritariamente escrito em hebraico, esse conjunto de documentos foi traduzido no 3º século antes de Cristo para o grego. Escrito originalmente em hebraico, traduzido para o grego. Uma tradução que, segundo a tradição e o testemunho da carta de Aristéas, um documento também, segundo essa carta antiga de Aristéas, essa tradução foi desenvolvida por 70 eruditos a pedido de Ptolomeu II, como uma herança aí de Alexandre o Grande. A gente vai explicar o papel de Alexandre o Grande nessa história daqui a pouco. Mas de acordo com a tradição, que a gente não sabe se é tão confiável assim, Ptolomeu II, um dos descendentes do Império Alexandrino, do Império da Macedônia, ele pede para 70 eruditos hebreus fazerem essa tradução do hebraico para o grego, originando esse documento que é a Septuaginta, ou o livro da tradução dos 70. Mais tarde, algumas outras traduções dariam conta de 72 tradutores, talvez tenha tido até mais eruditos envolvidos nesse processo do que apenas esses que a tradição parece dizer que foi o que aconteceu, enfim. Agora, a pergunta é, por que Ptolomeu II teria pedido para que o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, naquela época nem existia Novo Testamento, então era um único documento, ou um único conjunto de documentos, melhor dizendo, mas por que ele teria pedido para que a Bíblia hebraica fosse traduzida para o grego? Isso fez parte de um projeto que se inicia com Alexandre o Grande de tornar a cultura grega uma cultura predominante dentro do Império Macedônico, ou seja, no sul da Europa, no Oriente Médio e onde mais o Império alcançasse. E então os documentos de outros povos iam sendo traduzidos para aquela língua mãe, aquela língua franca, aquela língua que todos pudessem entender, o grego. O grego dos filósofos
O grego de Sócrates, Platão, Aristóteles que teria sido mestre do próprio Alexandre o Grande, o iniciador de Alexandre o Grande na vida intelectual. A partir de então, o Império Macedônico começa esse grande projeto de helenização do mundo, de tornar o mundo mais grego, mais helênico. Se você quiser lembrar, helenismo e Grécia, lembre-se de Helena de Troia, e aí você vai se lembrar que os gregos são os helenos, e a fala helênica é essa fala grega. Muito bem, a Septuaginta faz parte deste processo de helenização do mundo e se torna extremamente popular, tanto por acessibilizar a gentios o que era um pouco da cultura judaica. Então, gentios, principalmente em anos posteriores, a gente estava falando do século III a.C., quando Cristo chega na jogada, então lá pelo ano 30, Paulo chega na jogada lá pela década de 40, 50, o que acontece é que essa versão grega ela está extremamente popularizada, porque romanos, gregos, gentios em geral, simpatizantes do judaísmo, têm acesso ao documento principal do judaísmo por meio precisamente da Septuaginta. E muitos dos judeus acabam utilizando a Septuaginta pela quantidade de exemplares que circulam na antiguidade, maior do que a quantidade de exemplares de Bíblias hebraicas no original, em hebraico. Todo mundo ali tinha mais ou menos uma noção como lidar com o grego era a língua comercial, portanto, no mundo antigo, à época de Jesus, alguma noção do grego, mesmo que rudimentar, todo mundo ali tinha um pouco. Então a Septuaginta acaba se tornando extremamente popularizada. Por causa dessa popularização, o Novo Testamento, nosso documento, o Novo Testamento, ele, quando menciona a Bíblia hebraica, costumeiramente o faz remetendo à versão da Septuaginta. Costumeiramente o faz remetendo, citando literalmente o que se encontra na Septuaginta. Isso acontece de igual modo na literatura patrística. Os pais da igreja fazem isso com bastante frequência também. Ao mencionar o texto do Antigo Testamento, citam em grego. Grego esse que é um pouco mais rebuscado do que o grego do Novo Testamento, à exceção do Evangelho de Lucas e do livro de Atos dos Apóstolos, talvez, mas o fato é que o koiné do Novo Testamento ele é um koiné, mais popular do que é aquele que nós encontramos na Septuaginta, um pouco mais próximo do grego ático, que é o grego clássico de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. A Septuaginta vai ser uma grande ferramenta também para a gente comparar como um texto do Antigo Testamento ele está escrito em diferentes documentos e cópias para se fazer crítica textual. Então você compara a Septuaginta com outros documentos, como fragmentos do Antigo Testamento encontrados nos manuscritos de Qumran, ou no Pentateuco Samaritano, ou, claro, no texto massorético, que é aquele que dá origem, texto massorético em hebraico, né, que é aquele que dá origem ao nosso Antigo Testamento hoje de maneira mais abrangente. Usa-se os outros, mas principalmente o texto massorético. Ele é o texto base para a gente fazer a nossa tradução para a língua portuguesa. A Septuaginta vai ser útil nesse sentido também. Uma outra utilidade da Septuaginta, que é importante que você conheça, é que ao estudar a Septuaginta, eu sei como aqueles eruditos hebreus que conheciam o grego optaram por traduzir o texto do hebraico para o grego. E, portanto, nós temos acesso a uma espécie de testemunhas bastante antigas da história da recepção do texto, ou seja, a gente tem acesso à ideia de como um texto do Antigo Testamento ele foi primeiramente recebido e possivelmente como ele era compreendido no período de Jesus e no período de Paulo. Poxa, isso daí é uma
coisa bastante valiosa para a gente fazer a exegese. Portanto, a Septuaginta ela é de vital e sumar importância para que nós compreendamos o Novo Testamento, o mundo no Novo Testamento. É a Bíblia majoritariamente utilizada pelos autores do Novo Testamento e, portanto, ela é de suma importância para nós. Essa é a Septuaginta. Toda vez que eu mencionar a Septuaginta nos meus vídeos, agora você sabe exatamente do que se trata e por que ela é importante. Quer saber mais sobre ela? Eu estou deixando literatura sobre ela aqui na descrição desse vídeo, também no primeiro comentário. E além disso, claro, eu reforço o convite. Venha fazer meu curso Como Preparar um Estudo Bíblico. Você vai poder preparar excelentes estudos e capacitar melhor as pessoas na sua igreja e na sua célula, no seu pequeno grupo. Atenda ao chamado de ser um discipulador. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.